Mercado criminalista, porque é uma classe realmente, gente, que sofre, que apanha todos os dias. Se existe um caso de repercussão, então, se o advogado... Bom, meus amigos, é com a grata satisfação, depois de um período aí, não só da pandemia, mas como também eu estive aí um tempo fora das atividades aqui do estúdio, gravando às vezes em outras plataformas, também nos trabalhos da advocacia, mas agora retornando não só no canal Rio Liberto, que temos lá, graças a Deus, milhares de seguidores, como no nosso Facebook agora que estamos ao vivo. Estamos também, salvo engano, para o meu Insta, doutora Zen, ao vivo, também para o Insta da doutora Alexandra, advogada, e vamos estar no Rio Liberto, vai estar gravado também, passando mais tarde aí, nós vamos fazer uma edição bacana. E estamos hoje com a grata satisfação de receber o ex-presidente da CAART, o grande Ricardo Menezes. Eu digo grande porque eu sou suspeito para falar, porque eu conheço o trabalho dele, é um grande líder da advocacia, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que eu mesmo me coloco suspeito de falar, dado a magnitude do trabalho dele, realmente, principalmente na época da pandemia, para os advogados. E a Alexandra, essa combatente advogada criminal, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que me impressiona pelo trabalho dela nas redes sociais. E eu vou falar da minha parte aqui, eu não vou deixar eles em sinuca de bico, mas eu vou começar fazendo uma pergunta que estava fora da pauta aqui, para ver a opinião deles. Eu acho muito preocupante uma emissora de televisão nos trouxe um jornalismo investigativo, quem me conhece sabe que eu não sou só criminalista, eu me coloco como comunicador, por conta de eu ser filiado a uma associação de imprensa, que é a ANI. Essa emissora revelou um projeto que me parece que o próprio Cláudio Castro, como um batom na cueca, já correu para exonerar os seus dirigentes, e são milhares de reais que poderiam ser aplicados em outros projetos da administração pública, trazendo até um carro blindado. Nós temos um policial hoje aqui na plateia para proteger a vida dos policiais, proteger também a vida dos moradores, projetos nas comunidades. Eu queria começar com o nosso eterno presidente da CARD, o que ele acha disso tudo, se tem que ser apurado, o que você pensa rapidamente, Ricardo. Prazer, seja bem-vindo ao nosso programa, ao TV News Rio, também, que é um novo canal que vocês estão assistindo, ao Facebook, Instagram. Enfim, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, Zen, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Alexandra Menezes. E bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Eu acho que eu sou sempre da filosofia de ter o contraditório. Acho que tem que ter o contraditório, temos que esperar apurar, para que a gente, depois, afinal, tenha a conclusão. Então, a gente não, na minha visão, não devo precipitar em nenhuma opinião quanto a esse fato nesse momento. Alexandra, o que você acha? Bom dia a todos e a todas, né? Que estão nos assistindo hoje. Cumprimentar também o nosso amigo aqui, Ricardo Menezes. Alexandra Menezes e Ricardo Menezes, mas não somos irmãos, olha, que coincidência aí da vida. Então, respondendo à pergunta do meu amigo aqui, a Zenha, é o que o doutor Ricardo falou, né? A justiça se faz ouvindo os dois lados. A gente não pode se precipitar nesse momento dando uma opinião fatídica, né? Porque ouvindo os dois lados, contraditório, a gente pode chegar a uma conclusão. É isso aí. Agora vamos partir aqui para um tema, a segurança pública. Nós estamos vendo também grandes operações policiais, né, Ricardo? A Alexandra, que ela faz a parte criminal, como eu também faço, e a preocupação sempre são com as pessoas de bem que moram nas comunidades. A gente sabe que tem bandido, seria hipocrisia nós dizermos que não tem, mas nós sabemos, Alexandra, que tem, Ricardo, pessoas de bem, né? Eu queria saber a opinião de vocês. O Ricardo é pré-candidato a uma vaga na LERJ, nunca teve mandato, é uma pessoa de bem. Alexandra, ao Congresso Nacional. Qual é a visão de vocês concernente a essas operações nas comunidades do nosso Rio de Janeiro, nosso estado do Rio de Janeiro? Quem começa? As primeiras damas? Então, a questão da segurança pública, né, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, é um tema bastante sensível. O que eu acho da política que está instaurada hoje, né? É uma política, na verdade, de enxugar gelo, porque a gente realmente não resolve o problema. Eu não estou falando que o governo atual está falhando com isso. É porque é um governo que chegou, né, no meio do caminho, aos trancos e barrancos. Tivemos o impeachment,
o vice teve que assumir. Então, assim, não vai dar para resolver as coisas nos 45 do segundo tempo, não é? A gente não ganha o jogo, às vezes ganha por sorte, né? Mas a estratégia não é essa, né? De ganhar o jogo aos 45 do segundo tempo. Esse tema sensível, conforme eu falei, é uma política, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, moro aqui, né? Há 15 anos, sou quase uma carioca, é uma política realmente de enxugar gelo. A gente viu, né, que teve uma tentativa de instalar UPPs nas comunidades, o que não deu certo. Por que não deu certo? Porque, na verdade, não é essa política que a gente quer de combate, né? A gente quer uma política de prevenção, que resolva o problema, né? Quando a gente tem uma incursão, né, nas comunidades e tem operação, pessoas são presas e morre uma criança. Não valeu a operação. Por mais que você prenda 10 bandidos, morrer uma criança não valeu a operação. Então, os policiais precisam ser bem remunerados, em primeiro lugar, ser capacitados também, né? E a comunidade em si ter projetos sociais, que projetos sociais salvam vidas. E, resumidamente, para não tomar muito tempo, essa é a minha opinião. Ricardo. Eu concordo totalmente com a Alexandra. Eu acho que a polícia tem que ser muito bem remunerada. Eu vejo que a questão das pesquisas para que você possa fazer efetivamente antes uma operação tem que ser todo planejado, tudo direitinho, para que, na realidade, dê muito certo, porque às vezes acontece que a Alexandra falou, morre alguma pessoa que não tem nada a ver com aquele momento ali, e isso pode vir prejudicar todo um trabalho da polícia. Então, eu vejo que a polícia investigativa, ou seja, analisar as coisas dentro para que possa efetivamente dar certo aquela operação. Então, volto a repetir, tem que ter um salário melhor, tem que ter um aprimoramento, tem que ter uma qualificação para que possam servir melhor ainda a sociedade. E concordo com a Alessandra, o projeto da UPP, no início, eu vejo que foi até um projeto legal, só que tinha que avançar mais o Estado tinha que entrar mais nas comunidades e oferecer mais coisas, não só a questão da UPP, tinha que levar esporte, que o esporte é fundamental para as pessoas, tinha que levar o ensino, o melhor ensino qualificado, enfim, eu vejo que a gente tem os caminhos, tem que abraçar e, na realidade, ter mais vontade política para que as coisas possam acontecer e servir melhor a sociedade. É isso que eu vejo. Perfeito. A opinião desse apresentador também, advogado, comunicador, é que essas operações, como a doutora Alexandra falou, o doutor Ricardo, se tiver o saldo final, a vítima, comprovadamente, ninguém defende aqui bandidos. O que a gente defende é o trabalhador, a pessoa de bem, que lá está na comunidade. Se teve uma criança, teve um trabalhador, até um próprio policial, no final, no saldo da balança, vitimado, essa operação realmente não surtiu efeito. Eu, como me coloco sempre como especialista em segurança pública, não só nas redes sociais, hoje até eu costumo falar, Alexandre, a minha filha, eu fiz uma sala de TV lá, e ela entra, mete o pé na porta, ela não quer ver Globo, SBT, ela quer ver Netflix e YouTube. Então, nós estamos aqui no que há de mais democrático, que é a rede social. Quem quiser assiste, quem não quiser, não assiste. A gente não importa se tiver 1000 pessoas, a gente quer a qualidade. Se tiver 2, uma assistindo, mas que você entenda o que a gente está falando, para a gente é muito valioso. A minha opinião é que, me coloco como um especialista, a polícia tem que fazer uma asfixia nas fronteiras. Se a arma chega até lá, é porque falhou lá na ponta. Não adianta fazer uma operação, matar 12 bandidos, apreender 2 fuzis e ter 3 vítimas inocentes. A gente quer uma polícia com inteligência. Essa é a minha opinião. E eu não sou candidato, pelo menos nessas eleições, não. Um outro assunto que eu queria falar, nós já estamos avançando, é um programa assim curto, nós provavelmente vamos fazer mais uma rodada de programas com esses 2 pré-candidatos, que eu queria falar com vocês, que é muito importante, é a questão da criminalização da advocacia. Nós sabemos que hoje o advogado, principalmente o advogado criminal, ele fica numa situação muito difícil.
quando é um crime de repercussão, e eu já passei por isso, que eu já atuei em diversos crimes de repercussão, continuo ainda atuando. Quando ele vai defender um personagem, ele não defende o ato criminoso, ele defende a causa ali em si. Ele sempre apanha muito, e às vezes é objeto de MBA, de mandado de busca e apreensão, enfim. E a questão também, Ricardo, que eu vinha falando contigo, sobre como São Paulo tem vagas, quando o advogado chega numa unidade policial, tem uma vaga ali para que o advogado possa trabalhar, em São Paulo é assim. Eu falei com a Alexandra em off também sobre a mulher advogada que vai no presídio, ela quer urinar, ela não tem, é difícil, né? Então eu queria que vocês, em rápidas palavras, também comentassem cada um aí o que vocês pensam a respeito disso. Eu vejo... Tem quantos aí no Instagram? Eu não sou um especialista, como a Alexandra, na área criminal, mas eu vejo que a criminalização do advogado em relação àquele fato que ocorreu não deve ter, porque ele está no desempenho da função dele. Óbvio, todos os casos são diferentes, mas o que eu vejo é que o direito das prerrogativas dos advogados, na realidade, tem que ser melhor respeitado pelos juízes, pelos servidores, por todos. E isso também depende muito, Alexandre, da qualificação dos nossos colegas. Ou seja, tem muitas questões que, às vezes, não são questões de prerrogativas e existe uma confusão em relação às prerrogativas. Sim. Por isso que eu vejo que você se qualificar é de suma importância para que você saiba os seus direitos e deveres. Em relação às vagas nas portas de delegacia, eu acho, já que São Paulo tem essas condições de oferecer a advocacia, eu vejo de suma importância, porque ele está no exercício da profissão dele. E, na realidade, às vezes tem dificuldade para chegar numa delegacia e encontrar uma vaga. E, às vezes, é muito rápido as questões na delegacia. Então, vejo, é um projeto que eu vou abraçar e, com certeza, estando lá na NERJ, a gente vai transformar, tirar isso do papel e transformar isso em realidade. Alexandra. Então, uma das minhas pautas realmente é a valorização da advocacia, porque eu venho nesse meio. E a gente tem uma Constituição que fala que o advogado é essencial à administração da justiça. É das poucas profissões que, constitucionalmente falando, tem um respaldo. Né? É verdade. Então, deveria ser mais respeitado. Então, a gente procura trabalhar para que o advogado seja valorizado da mesma forma que a nossa Constituição, a nossa Carta Maior, ela determina. Então, assim, e sobretudo o advogado criminalista, porque é uma classe realmente, gente, que sofre, que apanha todos os dias. Se existe um caso de repercussão, então, se o advogado for lá defender o réu, acabou. Você é colocado na mesma balança que o seu cliente. E eu acho que você ali está exercendo uma profissão do qual a Constituição garante. E um réu, ele não é julgado, ele não pode ser julgado sem defesa. Se eu, como profissional, não puder pegar a causa daquele cliente, a Defensoria Pública é obrigada a fazê-lo. Então, assim, por que eu não posso assumir uma causa? Eu vou defender as questões dele de direito, né? Estudar os fatos, ver, né, como profissional, tecnicamente, o que eu posso fazer. Mas eu não sou igual a ele. Eu sou uma profissional que está exercendo o papel dentre aqueles três, né, que a gente tem dentro do processo, que é o juiz, promotor e advogado. Sim. Se não tiver a figura do advogado, não tem justiça. Sim. Exatamente. Sim. Perfeito. Sim. E é verdade. Desculpa. Não, pode falar. Doutor Azenha. Na realidade, concordo e caminho com essa fala da doutora Alessandra. Na realidade, a advocacia precisa ter seus representantes qualificados, preparados, para que possam defender pautas da advocacia. É muito importante isso. Então, suma importância. E a valorização, como a Alexandra falou, é fundamental. Na realidade, você se valorizando, você vai saber até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Então, a importância da valorização, sim. Interessante notar, tem alguns colegas advogados que não estão vendo agora ao vivo, certamente porque esse programa vai passar, vai ficar na nossa grade lá de programação, alguns repassam e vão assistindo, a gente não tem nem como saber ao certo o tamanho da magnitude de quantas pessoas vão assistir,
mas que fique registrado que a advocacia ela vem passando aí algumas dificuldades. O Tribunal de Justiça ele vem falhando na questão do acesso. A OAB está tentando, está brigando, nosso presidente Luciano Bandeira, e é difícil, mas esses desembargadores juízes, quando se aposentam, eles vão lá, toque, 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 bater a porta da nossa ordem dos advogados para poder pedir a carteira, porque eles querem advogar. Eles querem advogar. E eu costumo sempre falar, o presidente Ricardo sabe, nas entregas, quando... Estou um pouco esquecido agora, mas às vezes eu sou convidado para entregar a carteira da OAB, e eu falo, olha, gente, não é carteirinha de advogado, não, é carteiraço. E vira até um bordão. O presidente Ricardo sabe que os familiares pedem lá para falar comigo, porque realmente não é uma carteirinha, né, Alexandra? É uma carteiraça de advogado. Porque antes de ser juiz, antes de ser promotor, antes de ser delegado, você tem que passar pela advocacia. Então, uma profissão, como a Alexandra disse, respaldada na Carta Constituinte e que deve ser respeitada. Então, eu queria agradecer aos dois pré-candidatos, a Alexandra, pré-candidata a deputada federal, o doutor Ricardo Menezes, nosso eterno presidente da CAGE, pré-candidato, né, a deputado estadual. Essa LERJ, não estou pedindo voto não, viu? Mas essa LERJ precisa renovar, isso é uma opinião minha, né? Nós já estamos lá, bem saturado lá, e convidar vocês para que a gente possa fazer, antes das eleições, mais um programa. Eu acho que cabe, eu acho que a gente tem que fazer mais um debate, colocar mais alguns temas aí, e agradecer, né, a participação e desejar boa sorte também na campanha, e agradecer quem pôde acompanhar ao vivo aí, isso vai ficar gravado também, e até breve, dia 26, nós temos mais um programa ao vivo, que vai ficar gravado também, com dois especialistas, um diretor da SEAP, que inclusive é da minha turma da Polícia Penal, né, 20 anos atrás, mas eu sou advogado há 20 anos, e um ex-policial militar, que hoje é o Corso, doutor Corso, que até presidiu a comissão que eu fundei na OAB com o Vanderlei, que é a de violência contra os advogados. Então, vai bombar o tema também sobre segurança pública. Até lá, agradeço a vocês, quem acompanhou, quem pôde acompanhar, e vai ficar gravado. Muito obrigado. Até o próximo. Rio Liberto, TV News Notícias, Zenha DV, doutora Zenha, e também os seguidores da doutora Alexandra aí. Muito obrigado por ter nos acompanhado.